Uma boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja sempre conosco, em nossos meios, em nossos corações. O som tá bom aí? Tá dando para ouvir bem? Não tá alto demais? Tá certinho? Então tá bom. Então, com muita alegria, né, a gente vai iniciar a nossa preparação para a nossa pequena conversa da noite de hoje. Primeiramente, pedindo aos nossos irmãos que nos auxiliam no passo, por favor, possam retomar os seus lugares. Um aviso também, houve um probleminha lá com a válvula lá em cima lá, e nós tivemos que desligar o registro, porque chegamos aí, estava muita água descendo ali. Então, o bebedouro está desativado. Aquele que quiser tomar água, sentir sede, está lá no fundo, a gente colocou uma moringa, está lá os copinhos lá, a água está geladinha, só utilizar lá. Peço desculpas a vocês, porque a gente também foi surpreendido por essa situação. Marcelo, você ligou aqui o gravador? Então, assim com muita alegria, vamos preparar agora, né, através da nossa prece, que todos os irmãos que se encontram aqui presentes na noite possam levar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo primeiramente por essa preciosa oportunidade da vida, né, por mais esse dia que Deus nos concedeu, menos um dia de vida, mais vida presa aqui ao corpo físico na terra, mais um dia de oportunidades, saibamos aproveitar da melhor forma possível. Então é o momento de nós agradecermos a Deus agora por essa preciosa oportunidade que Ele nos concede. Jesus querido, Jesus amigo, é mais uma vez, Senhor, com muita alegria em nosso coração, que aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, nesta noite tão linda, tão maravilhosa que o Senhor nos concede, de poder estarmos aqui, Senhor, tentando aprendermos a ser pequeninos aprendizes, trabalhador da vossa seara. Que a vossa paz e o vosso amor fique sempre conosco, Senhor, em nossos meios, em nossos corações. Mestre querido, Mestre amigo, nesse momento queremos pedir, Senhor, por todos os nossos irmãozinhos que estão em sofrimento, irmãozinhos flagelados da seca, da fome, da guerra, Senhor, irmãozinhos andarilhos, mendigos, pedintes, irmãos que estão hoje presos ao leito de dor, seja nos hospitais, nas santas casas, nos sanatórios, nos manicômios, hospital do câncer, do povo selvagem, dos leprosários, que eles recebam nossa prece, que eles tenham fé, confiança em Ti, e possa haver sempre mãos amigas, Senhor, estendidas para cada um deles, onde eles possam, com fé e confiança, vencer a sua caminhada da melhor forma possível. Oramos por eles, Senhor, pedimos do fundo do nosso coração por esses nossos irmãos. Queremos pedir também, Senhor, pela paz do mundo, sabendo aí, Senhor, que essas guerras estão havendo aí no mundo espalhado. Pedimos por todos que recebam a nossa prece, que esses nossos irmãos meditem o mal que estão fazendo a si próprios, pois mais cedo ou mais tarde vão ter que reparar pelo ato cometido. Se pedimos por aqueles que sofrem, Senhor, muito mais ainda pedimos por aqueles que fazem sofrer. Piedade, Senhor, misericórdia desses nossos irmãos, eles não sabem o que estão fazendo. Queremos orar também por todos os nossos irmãos desencarnados, que eles compreendam a sua condição de espírito liberto da matéria, que eles possam aceitar ajuda e seguir o seu caminho na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Queremos orar também por todos os nossos irmãos suicidas, irmãos que no momento de desespero, no momento impensado, Senhor, interromperam sua caminhada terrena, achando que tirando a sua vida seria a solução de tudo. E hoje sabemos do desespero que esses nossos irmãos se encontram, que eles recebam a nossa prece, que ela seja transformada em bálsamo suavizador, aliviador das suas dores e do seu sofrimento. Queremos pedir pelas nossas criancinhas abandonadas pelas ruas, pelos velhinhos esquecidos nos asilos, Senhor, pelos nossos irmãos se autodestruindo através das drogas, das bebidas, Senhor. Piedade e misericórdia por esses irmãos. Enfim, Senhor, pedimos por toda a humanidade que sofre, mas que seja feito sempre a Tua vontade, pois ela é o melhor para cada um de nós. Deus é nosso Pai, que sois tudo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso.
Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos forças de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos, Pai, a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. E assim, Pai, em vosso nome, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da patrona de Santa Teresinha de Jesus, é que damos por aberto mais essa pequenina conversa desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, uma boa noite para quem chegou depois. Meus irmãos, é com muita alegria, né, que a gente se encontra aqui todos os dias nesta casinha, tentando, como nós falamos no início da prece, tentando aprendermos a ser um pequenino aprendiz de trabalhador da seara do Cristo. Mas nas sextas-feiras, quando a gente tem essa oportunidade de estarmos aqui na frente, né, falando um pouquinho, como eu sempre falo aqui para os nossos irmãos, que a gente faz aqui uma pequena conversa, uma prova do que a doutrina espírita nos ensina. E são tantas coisas que ela vem nos trazer, mas coisas de fundamental importância para a nossa caminhada, para o nosso progresso evolutivo. Doutrina esta, como disse Jesus, que ia pedir ao Pai que enviasse o Consolador prometido. Em 1857 anos depois, justamente, veio aí a doutrina espírita para nos consolar, para nos ensinar e para nos confortar. Mas é importante que a gente venha justamente aprender um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento do que essa doutrina espírita vem nos ensinando. E assim, a gente começa a nossa pequena conversa desta noite com uma passagem de Jesus, quando ele reuniu os seus 12 apóstolos para a primeira pregação, onde eles iam iniciar a sua pregação, espalhar a boa nova, né, para todos os cantos. E Jesus, quando reuniu-se com ele, passou a ele algumas orientações que infelizmente hoje em dia, pelo meio religioso, praticamente já está esquecido ou não interessam, né, essa parte. Isso se encontra em Mateus capítulo 12. Nós vamos pegar lá desde o primeiro versículo, mas especificamente 14, 15 até o 20, 21 nós vamos encontrar o que nós vamos falar agora. E Jesus, reunindo seus discípulos para a primeira pregação, uma das primeiras coisas que ele falou aos seus discípulos, que eles não levassem nem ouro nem prata, que aquelas pessoas que justamente, né, fosse digno de recebê-lo, receberia por aquilo que ele iria trazer de ensinamento. Ou seja, então que eles não levassem nada, que eles não se preocupassem se o trabalhador no fim do dia, o seu patrão, né, faz a paga dele, quanto mais Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, jamais vai desamparar, principalmente no seu pregador. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Então que eles não levassem nem ouro nem prata, para que todas as pessoas que recebessem para ouvir a boa nova ou a pregação, ia receber por realmente interesse de ouvir, não por aquilo que eles traziam em si, né? Por
outro lado, Jesus também disse a eles: dai de graça o que de graça recebeis. Infelizmente não é o que a gente tem visto hoje no meio do movimento religioso, né? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas esquecem desses ensinamentos tão preciosos que Jesus deixou. E o mais importante, que é o que nós vamos, né, trilhar a nossa pequena conversa da noite de hoje, é essa parte que Jesus fala. Isso mais específico está no capítulo 12, no versículo 19, 20 e 21, ou seja, no Evangelho de Mateus, tá? Quando Jesus fala para eles o seguinte: por causa de meu nome, daquilo que vocês vão pregar, vocês serão perseguidos, humilhados e presos. Mas vocês não devereis se preocupar, nem se preocupar com aquilo que vocês irão falar, porque não sereis vocês a falar, mas sim o Pai que irá falar por seu intermédio. O que será que significa isso, hein? Em outras palavras, ou seja, eu não devo preocupar se eu for preso na hora de eu falar, eu não preciso me preocupar com isso, porque não sou eu que vou falar, mas sim o Senhor que vai falar por meu intermédio. O que nós podemos concluir daquilo que Jesus fala aos seus discípulos? Ou seja, que os discípulos eram médiuns, que eles não deveriam se preocupar, porque na hora eles seriam inspirados, seria o Senhor que ia falar por intermédio deles. E assim foi. Se nós pegarmos todo o ato dos apóstolos lá, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa passagem na noite de hoje, nós vamos encontrar lá os discípulos fazendo as suas pregações, e justamente o Senhor, ou seja, os Espíritos, né, enviados ali falando por intermédio dos discípulos. Então isso é ser médium, isso é mediunidade. E o que é ser médium? O que é a palavra médium? Médium significa no meio, intermediário, entre dois planos, ou seja, aquela pessoa ou aquele indivíduo que tem justamente essa faculdade para ser intermediário dos espíritos. Mas todo mundo é médium? Todo mundo é médium. A mediunidade, ela é do ser humano, ou seja, se nós pegarmos todas as religiões, pegarmos até mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, nós vamos, se observarmos, se conversarmos com ele, nós vamos ver que ele tem a sua sensibilidade, uns mais aflorados, outros menos, mas todos são médicos. Mas tem aquelas pessoas que têm um compromisso de trabalho ostensivo com essa mediunidade. É chamado de médium ostensivo. Mas a mediunidade é do ser humano, ela é do católico, do protestante, do ateu, ou seja, a própria história mostra isso, não é verdade? Então, mas o que é justamente mediunidade? É um dom? É um privilégio? O porquê da mediunidade? Por que algumas pessoas têm num grau maior, ou seja, médios ostensivos, e outros num grau menor? Por que essa diferenciação? O que seja a mediunidade? Está aí a doutrina espírita, e é tão importante ter esse conhecimento do que seja essa mediunidade, porque como nós falamos que todos nós somos médiuns, ele é tão importante que o segundo livro da codificação da doutrina espírita a ser codificado justamente foi o livro dos médiuns. Em terceiro, aí veio o Evangelho. Mas por que será que veio o livro dos médiuns em segundo lugar? Primeiro o livro dos espíritos, segundo o livro dos médiuns, terceiro o Evangelho, quarto o céu e o inferno e quinto a Gênesis. Por que será? Porque justamente para as pessoas saberem como utilizar da melhor maneira possível a sua mediunidade. Quando nós compramos qualquer equipamento eletrônico, o que vem junto dele?
o manual de instrução, não é verdade? E para que serve o manual de instrução? Justamente para a gente saber como funciona esse equipamento, né? Os recursos que ele oferece e como eu devo proceder para mim utilizar ou explorar esse equipamento com todos os recursos da melhor forma possível. Não é verdade? Não é para isso que serve o manual de instrução? Então, e também algumas coisas que eu não devo fazer. Se o aparelho é 110, eu não devo ligar em 220, senão ele queima. Eu não devo deixar ele na umidade, senão ele estraga. Ou seja, vem lá uma lista de coisas que eu tenho que tomar cuidado para não deixar que o meu equipamento venha estragar. Então, são informações que eu tenho para saber utilizar o equipamento da melhor forma possível, informações para que eu possa, assim, conservar aquele equipamento para que ele não venha sofrer nenhum tipo de dano. E é a mesma coisa com relação à nossa mediunidade. Por isso veio o livro dos médiuns, para saber o que é a mediunidade, quem são esses espíritos que se comunicam, se eu posso acreditar em todos os espíritos, como funciona esse mecanismo de ligação. Ou seja, então, é de fundamental importância que eu venha ter conhecimento. E para que eu seja um trabalhador do Cristo, eu preciso ter conhecimento. Quando nós vamos fazer eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser psicólogo, não é verdade? O que eu tenho que fazer para ser um engenheiro, ser um médico, ser um psicólogo? Eu tenho que estudar, não é verdade? E estudar bastante, não é mesmo? E por que para ser um trabalhador do Cristo? Por que vamos se dizer, como nós vamos falar já, para ser um trabalhador do Cristo eu não preciso estudar? Eu não preciso ter conhecimento de uma preciosidade que Deus me concedeu, que é a minha mediunidade, para que eu possa reparar os meus erros através do amor? E eu não preciso ter conhecimento? Porque, gente, em si, a mediunidade, ela não depende de estudo, ela não depende de moral, ela não depende de nada. Muitas vezes nós vamos pegar o nosso irmãozinho aí, que está desviado do seu caminho, mas se formos conversar com ele, muitas vezes ele tem uma mediunidade ostensiva de trabalho muito grande, porque Deus é amor, Deus dá oportunidade iguais para todos os seus filhos. Não é porque nessa caminhada ele está seguindo um caminho não muito correto que ele tem que ser excluído, não, ele está tendo oportunidade. Ele tem a oportunidade que ele recebeu de reparar os erros dele através do amor. Se ele está aproveitando ou não, aí a responsabilidade será dele. Mas Deus é misericordioso. Por isso, nós temos que tomar conhecimento do que seja essa mediunidade. E nós vamos conseguir isso através do estudo. O Espírito de Verdade está no Evangelho, capítulo 6, intitulado Cristo Consolador. O Espírito de Verdade chama lá muito atenção, principalmente de nós espíritas, quando ele fala: espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento dele. O segundo, instruir-vos. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que estudar. Por quê? Para que eu possa utilizar esse recurso maravilhoso que Deus me concedeu, que é a mediunidade, da melhor forma possível. Para que eu possa utilizar de todos esses recursos, para que eu possa saber o que eu estou fazendo, né? E assim me colocar em condição de dar o meu melhor. Porque quando nós temos conhecimento, tudo que nós vamos fazer, a gente faz com tranquilidade, com certeza, porque eu sei que isso está correto, porque eu tenho conhecimento, porque eu estudei. Então, com relação à mediunidade, nós temos também que ser assim, temos que estudar. Ou seja, no mundo aqui fora, nessa oportunidade, como nós falamos, qualquer profissão a gente precisa estudar muito. Agora, para ser um pequenino aprendiz trabalhador do Cristo, a gente não precisa estudar. E quem é mais importante, o Cristo, esse nosso mestre misericordioso, ou as profissões aqui? Porque antes de eu estar tendo a oportunidade aqui na Terra de ter uma profissão, de estudar, de ser um engenheiro, ou seja, se eu vim com um compromisso de trabalho extensivo, foi o primeiro compromisso que eu adquiri lá, antes de vir para cá. Então é de fundamental importância que a gente venha ganhar conhecimento, estudando, para que a gente possa
saber utilizar desse recurso precioso que é a mediunidade. Por outro lado, no livro dos médiuns, isso está também em João, né? O apóstolo João, capítulo 1, quando ele nos fala o seguinte: não creais em todos os espíritos, experimentai primeiro se ele vem de Deus. Eu, sendo médium, eu posso crer em todos os espíritos que se manifestam por intermédio de mim ou de alguém da minha família? De repente se manifesta um determinado espírito e ele me fala: eu sou Bezerra de Menezes. Como que eu vou ter certeza se aquele espírito é Bezerra de Menezes? Ele está falando, mas eu não estou vendo. E mesmo se eu visse, nós sabemos que pelo processo de ideoplastia, o espírito pode tomar a forma que ele quiser. Mas como que eu vou ter certeza? Justamente pelo teor da sua mensagem. Porque no livro dos médiuns nos ensina a espiritualidade amiga que nenhum espírito bom dá mau conselho e nenhum espírito mau dá bom conselho. Por isso é de fundamental importância o conhecimento, porque a partir do momento que ele se apresenta como um Bezerra de Menezes e de repente, e eu já fico, nossa, estou recebendo um Bezerra de Menezes, ou meu familiar está recebendo um Bezerra de Menezes, eu já fico empolgado. Infelizmente, pela nossa imperfeição, a gente age dessa forma mesmo, né? A gente deixa ser levado muitas vezes mais pelo nome do que porque realmente aquilo que a pessoa está passando. E aí, nessa empolgação, eu já aceito tudo que aquele espírito passa. E de repente, na mensagem, ele me fala: olha, você tome cuidado com a sua vizinha, que ela está de olho no seu marido. Ou você tome cuidado com o fulano, que ele está te passando a perna. Será que essa mensagem realmente parte de um bom espírito? Não é um espírito mistificador, é um espírito que está ali para criar uma confusão, uma perturbação, uma animosidade entre as pessoas envolvidas. Então, é com o conhecimento do livro dos médiuns que a gente vai conhecendo realmente em quem nós podemos acreditar, de que forma nós podemos nos proteger, né? Saber se essa ou aquela mensagem que eu recebo se parte de um bom espírito ou não. Porque quem são os espíritos que se comunicam conosco? Quem são os espíritos? São os homens que viveram aqui na Terra e que deixaram seu corpo físico, né? Que agora se encontra na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Mas quando a pessoa deixa o corpo físico e se torna espírito, ele se torna bonzinho? Muda da água para o vinho? Ou ele sai daqui, deixa o corpo e fica da mesma forma de como ele estava quando estava preso ao corpo físico? O que vocês acham? Ele continua do mesmo jeito, não muda nada. Porque quem tem sentimento, quem tem amor, quem tem mágoa, quem tem ódio, quem tem conhecimento, não é o corpo, é o espírito. Então, da mesma forma que ele deixa o corpo físico aqui, ele continua no plano espiritual. Então tem muitos espíritos aí no plano espiritual que têm menos conhecimento, menos cultura que muitas criaturas encarnadas aqui presas no corpo físico. Por isso que João é taxativo quando ele nos fala: não creais em todos os espíritos, experimentai primeiro se ele vem de Deus. E como que eu sei que o espírito, aquilo que ele está passando, muitas vezes de uma forma bem sutil, se é correto ou não? Porque tem muitos espíritos que ele sabe que a pessoa tem um pequeno conhecimento e não é de qualquer maneira que ele vai ludibriar. Então ele vem de uma forma mais sutil, muitas vezes começa a elogiar aquela pessoa: olha, você é um excelente médium, olha, você é uma pessoa bonita. Ou seja, inflando o ego daquela pessoa, né? Isso é a coisa mais fácil que tem, inflar o nosso ego, não é verdade? Murchar ele é difícil, mas inflar, nossa mãe do céu, é rapidinho, se bobear até explode, não é verdade? Então, e esses espíritos, eles conhecem todos os nossos pensamentos. Isso está lá no livro dos Espíritos, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal.
Então eles conhecem todos os nossos pensamentos. Ele sabe o meu ponto fraco, ele sabe os meus melindres. Então muitas vezes, se eu sou aquela pessoa que gosta que o meu ego seja inflado, ele vai começar por ali. E a partir do momento que ele ganhou terreno, que ele viu que eu aceitei tudo aquilo, sutilmente ele vai começando a passar, vai começando a realmente se mostrar aquilo que ele veio fazer. Aí sutilmente ele vai passando uma mensagem assim: olha, fique de olho ali no fulano, olha, cuidado com o cicrano. Vai passando isso justamente para a criatura. E se a criatura não tiver o evangelho no coração, ela vai deixando ser levada. E daqui a pouco ela se encontra uma pessoa fascinada. Porque quanto mais cabide ela for dando para esses espíritos, mais ele vai ganhando terreno e mais ele vai tendo um controle sobre essa pessoa. E a partir do momento que a pessoa entra num estágio de fascinação, é difícil, gente. Porque ele não se aceita. Não, eu não estou assim de maneira nenhuma. E qualquer pessoa que se aproxime dele e fale que ele está passando por um processo de fascinação, o que vai acontecer? Ele começa a se afastar. A atuação do próprio espírito, que sabe que uma outra pessoa que está de fora, muitas vezes, poderá desmascarar esse espírito, e ele não quer de maneira nenhuma. Então, qual que é a tática dele? Olha, ele está com ciúme, está com inveja de você, da sua mediunidade. Então, se afaste dele, ele não é digno de ser seu amigo, não, se afaste dele. E aquela pessoa deixa ser levada e acaba se afastando. Tem um livro, gente, preciosíssimo, quem quiser tomar conhecimento, vai ver, um livro fino, mas é maravilhoso. A pessoa começa a ler e não quer parar mais, porque realmente a história é muito interessante. Chama-se Aconteceu na Casa Espírita, pela médium Terezinha de Oliveira. Isso realmente aconteceu, gente. Foi num centro espírita em Campinas. Quem quiser ler, vai ver lá o estágio de fascinação que aconteceu, o que fez, o estrago que ocorreu na casa espírita devido a isso. Então, quem quiser tomar mais conhecimento a respeito, dê uma lida nesse livro. É um livro fino, mas maravilhoso de se ler, tá? Então, ou seja, o médium, ele tendo esse conhecimento, ele estudando um pouquinho, né, do livro dos médios, e acima de tudo procurando colocar um pouco dos ensinamentos do Evangelho no coração, com certeza, dificilmente ele será influenciado por esses espíritos. Até porque também nenhum espírito negativo, ele tem uma boa vibração. Isso é impossível, ninguém consegue isso. Só bons espíritos têm boas vibrações. Então, quando o médium também ganha conhecimento através do estudo, ele passa a discernir. Basta que se aproxime um espírito perto dele, ele já sente o teor vibratório daquele espírito, ele já vai saber se é um espírito sofredor, se é um espírito zombeteiro, ou se é um espírito realmente amigo que veio deixar uma mensagem, só pelo teor vibratório desse espírito. Por isso a importância de se estudar. Mas por outro lado, a doutrina espírita, porque a mediunidade, gente, se nós pegarmos aí desde as histórias dos tempos mais remotos, nós vamos encontrar nas histórias lá, justamente já se conversando com os espíritos. Vamos pegar da época de Moisés mesmo. Pegando lá da época de Moisés, quando ele recebeu os 10 mandamentos, ou seja, ele era médium. Como que ele ouvia os espíritos? Como que ele ouvia o Senhor falando por intermédio dele? Às vezes que ele ouvia, quando ele estava conduzindo o seu povo, à terra prometida, faça isso, vá por esse lugar, entre aqui no mar que ele vai se abrir. Ou seja, justamente a mediunidade em alinhação. Nós pegarmos lá também, no Velho Testamento, nós vamos encontrar lá na mediunidade, quando Moisés proibiu a comunicação com os mortos lá. Por que será que ele proibiu a comunicação com os mortos, hein, gente? Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Nós vamos pegar lá, nós vamos ver lá Saul, lá o rei Saul lá, justamente já tinha havido a proibição da comunicação com os mortos, mas ele queria saber lá, conversar justamente com o profeta Samuel. Ele procura uma pitonisa, e justamente através dessa pitonisa, o profeta
Samuel aparece e lá, está lá, isso é bíblico, está lá o diálogo entre os dois lá, Samuel orientando o rei Saul, daquilo que se ele não fizesse isso, o reino dele ia cair por terra. Está lá, isso é bíblico. Então a mediunidade, ela já é exercida por muitos e muitos, desde a época remota. A doutrina espírita, como um consolador prometido, ele veio trazer para nós esse esclarecimento, ou seja, abrindo o véu, dando oportunidade para todas as pessoas terem esse conhecimento. Se nós pegarmos um pouco antes da doutrina espírita, nós vamos ver lá os egípcios, né? Os caldeus, os teosofistas já faziam os cultos, já conversavam com esses espíritos. É claro que tinha todo aquele processo de iniciação, não era qualquer um que poderia conversar, né? E algumas outras denominações também que faziam já essas evocações, essas conversações com esses espíritos, e que a doutrina espírita também vem nos deixar claro que não precisa de nenhum tipo de rito, nenhum tipo de objeto para que isso venha a acontecer, né? E algumas denominações ainda utilizam, ou seja, de cristais, de apetrechos, disso, daquilo, de roupas especiais, né? De ornamentos, muitas vezes, para que haja a comunicação. E na realidade não precisa-se nada disso. Basta que, se for uma reunião, é claro, séria, e depende do tipo de reunião que será feito, né? Mas se for uma reunião séria, basta que se faça uma prece e justamente pedindo aos bons espíritos que naquele momento possa trazer uma orientação para aquela reunião com o objetivo útil de ajudar, de fazer isso ou aquilo em benefício desse ou daquele irmão, e com certeza os espíritos se manifestarão, ou seja, naqueles irmãos, é claro, que tem essa mediunidade ostensiva de trabalho, seja pela psicofonia, seja pela psicografia. Então a doutrina espírita vem deixar claro, vem ensinar para nós isso, né? Que a pessoa que tem essa mediunidade, esse recurso precioso que Deus nos concedeu, porque nós somos espíritos devedores do passado. Então, quando nós estamos aqui presos ao corpo físico, Deus nos concedeu duas oportunidades de repararmos os nossos erros. Uma através do amor e outra pela dor. Pela dor nós vamos encontrar muitos irmãozinhos aí, ou seja, que a doutrina espírita nos ensina, que estão em expiação. Aqueles irmãos que estão aleijados, cegos, paraplégicos, né? Muitas vezes alienado mental, síndrome de Down e muitos outros aí, são espíritos que estão em expiação. Muitos outros vêm com um compromisso de trabalho ostensivo com essa mediunidade, justamente a forma que Deus nos concedeu, né? A bênção, a moratória que Ele nos deu, para que pudéssemos reparar os nossos erros através do amor. E erros esses, gente, que exercendo dessa mediunidade, muitas vezes nós estamos auxiliando, ajudando espíritos que deixaram o corpo lá atrás, a qual muitas vezes esses espíritos nós o prejudicamos. E pela falta de evangelho, pela falta de perdão deles, estão aí até hoje desesperados, né? Com mágoa, com ressentimento, muitas vezes com vingança no coração, e por intermédio da nossa própria mediunidade, nós vamos auxiliar hoje aquele que muitas vezes lá atrás, no passado, nós prejudicamos. No livro do Chico Xavier, o livro chama Emmanuel, tem o nome dele, do médium do Chico, né? Por ele mesmo, no capítulo 11, tem uma lição chamada Quem são os médiuns? Quem tiver a oportunidade de ler, leia também. Vocês vão ver lá o porquê que a pessoa vem com compromisso da mediunidade. Porque nós somos espíritos fracassados, cometemos muitos erros no passado, prejudicamos, maltratamos, muitas vezes tivemos a riqueza em nossas mãos e utilizamos dela erroneamente, destruindo famílias, destruindo pessoas, pisando nas pessoas, né? Se esquecendo da humildade, da simplicidade, do amor. Muitas vezes tivemos o poder lá atrás e massacramos muitas criaturas devido à nossa vaidade. Muitas vezes, né, brincamos com o sentimento de muitas pessoas lá, e a qual hoje, pela misericórdia de Deus, pela bondade, Ele nos concede a oportunidade do recurso da mediunidade, para que a gente possa reparar esses erros através do amor.
E muitas vezes, irmãos que vêm hoje são aqueles que nós prejudicamos lá atrás no passado. Olha que bênção! E tem muitas pessoas que, por não conhecer o que seja mediunidade, por não saber, acha que é um karma, acha que puxa vida. Quantas e quantas pessoas que aqui vêm e falam: o que eu posso fazer para acabar com essa mediunidade? Eu não quero trabalhar com ela. Ele não sabe nem o que ele está falando. Mediunidade, ela realmente se torna, vamos dizer, eu não vou falar um karma, mas ela se torna muitas vezes motivo de desequilíbrio na pessoa, quando a pessoa não quer trabalhar e não tem conhecimento. Porque a partir do momento que a pessoa realmente tem conhecimento do que seja essa faculdade preciosa que Deus nos concedeu e equilibra a sua mediunidade, vocês não querem imaginar que benefício será para essa pessoa, que maravilha será para essa pessoa, porque a mediunidade em equilíbrio, vocês não têm noção do amparo, do carinho, do amor desses espíritos amigos por nós. Eles só não nos carregam no colo porque não é permitido, senão eles nos carregavam. Tamanho carinho, tamanho amor. Porque pelo mesmo canal mediúnico, nós podemos sofrer as influências também dos espíritos aí, adversários nossos do passado, espíritos esses a qual nós prejudicamos, mas também por esse mesmo canal se comunica os nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, os nossos protetores e protetores, familiares, simpáticos, que estão aí do nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos amparando. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, ele começa a ver a mediunidade como uma pedra preciosa que Deus confiou em suas mãos, mas é ainda uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Mas a partir do momento que a gente vai lapidando essa pedra, a gente vai vendo realmente o valor incalculável que Deus confiou em nossas mãos. Por isso a importância do conhecimento. Como Jesus fala: conheça-te a verdade, que ela vos libertará. Mas a mediunidade, ela precisa ser trabalhada. Por quê? Ela tem um tempo para poder se iniciar e também tem um tempo para poder se encerrar. Tem muitas pessoas que nascem já precoce, com a mediunidade já aflorada, desde pequeno. E isso nós vamos encontrar, gente. Se nós pegarmos o livro de Joel, né? É um livro pequeno da Bíblia, tem 3 capítulos só. E ele fala, Joel, um dos profetas menores, né? Ele já falava lá que mais para o final dos tempos, ou seja, nesse período de transição, as crianças, os adultos, os velhos, todos eles profetizarão. A palavra profeta na antiguidade era sinônimo de médium, ou seja, serão médiums. E não é o que a gente vê hoje. Quantas crianças já nascem praticamente com a mediunidade aflorada? Quantos adolescentes, quantos jovens, adultos, idosos? Então a mediunidade, ela tem um tempo para se iniciar e um tempo para se encerrar. Algumas pessoas, como eu falei, nascem precoce, outras iniciam com 14 anos, outras com 20, outras com 30. E quando chega a hora, ela vai começar a aflorar. Não importa se a pessoa é ateu, se a pessoa é evangélica, como nós já falamos, que a mediunidade ela é do ser humano, ela não é da doutrina espírita. A doutrina espírita veio por intermédio dessa faculdade preciosa que é a mediunidade, mas ela é de todas as criaturas. Mas quando a mediunidade vem e começa a aflorar, ou seja, a pessoa aceita ou não, ela vai começar a aflorar, porque é o momento dela começar a trabalhar para reparar os seus erros através do amor. Ela pode até não querer, é livre-arbítrio dela, mas se a mediunidade vai continuar aflorando, vai continuar. Aí vem o quê? Ela não cuidando, aí começa a vir o desequilíbrio. As pessoas começam a ficar muitas vezes, né? Começam a sentir determinados tipos de dores, aí começa a procurar o médico e chega no médico, faz tudo quanto é tipo de exame, o médico fala: você não tem nada. Mas doutor, como que eu não tenho nada? Eu estou sentindo dor aqui, estou sentindo ali, minha pressão baixa, minha pressão sobe, mas você não tem nada, fisicamente você não tem nada. E realmente, gente, não tem mesmo, porque não é dele, é de algum espírito que, pela mediunidade aflorada, pela mediunidade em desequilíbrio que ele se encontra, algum espírito que se aproxima dele,
Porque os espíritos sabem quem tem um compromisso ostensivo e quem não tem, porque sente a energia, né? Então eles se aproximam mesmo. E muitas vezes aquele espírito está desesperado, desencarnou dessa, daquela forma, se ligou ao médico, daqui a pouco ele está com aquela sensação de dor, com a pressão que cai, taquicardia, o espírito se afasta, ele volta ao normal. Então é onde muitas pessoas procuram, estão aí pulando de consultório em consultório médico, e na realidade ele recebe o diagnóstico: você não tem nada. E ele fica apavorado: mas como que não tem? Eu mantenho a sensação, mantenho a dor. E muitas vezes, gente, isso principalmente acontece com as irmãs, né? Com as nossas irmãs. É motivo, muitas vezes, até de briga com o companheiro. Porque muitas vezes a companheira está sentindo essas sensações porque a mulher em si, ela tem uma sensibilidade muito maior do que a dos homens. E muitas vezes ela está assim, com aquela sensação, dor, taquicardia, alguma coisa, e o companheiro muitas vezes não compreende: mas como que você está com isso? Como que você está com aquilo? Se você... Eu já fui no médico, eu te acompanhei, e o médico falou que você não tem nada, isso é coisa da sua cabeça. E acaba havendo discussão mesmo, muitas vezes entre o casal, e ela está sendo sincera, mas ele não tem conhecimento, ele não entende isso. Isso eu estou falando para vocês, porque quantas pessoas, principalmente irmãs, nós já atendemos aí, e justamente o seu casamento estava perigando, vamos dizer assim, por causa disso. Aí muitas vezes nós pedimos que o companheiro viesse até aqui para a gente poder explicar, para a gente poder realmente esclarecê-lo, que realmente ela estava passando por essa situação. Então, gente, quando se tem o conhecimento dessa mediunidade, a pessoa começou a ter determinados sintomas. Claro, procure primeiro o médico, mas a partir do momento que o médico fez todos os exames e não detectou nada, vamos procurar pelo lado espiritual, que muitas vezes pode estar iniciando a mediunidade daquela pessoa naquele momento. Porque médium, todos nós somos, não vamos esquecer disso. E muitas vezes: mas eu já tenho 40 anos, não tem problema, de repente é agora que ela vai começar a florar. É agora que inicia o meu compromisso de trabalho com essa mediunidade. Então, se isso estiver acontecendo com qualquer um de vocês, algum familiar, algum amigo, por favor, se já procuraram um médico, se já não encontraram, né, fizeram os exames, não detectou nada, encaminhem para uma casa espírita para tirar uma orientação. Porque, gente, se for deixando, a mediunidade vai ficando em desequilíbrio, e à medida que ela for ficando em desequilíbrio, ou seja, chega um ponto que realmente aí começa a afetar o corpo físico, aí começa a aparecer determinadas doenças que não faziam parte da caminhada daquela pessoa, devido cada vez mais ao estreitamento de ligação entre a pessoa e o espírito que está ali. E é importante dizer, gente, que muitas vezes o espírito que se aproxima de uma pessoa, muitas vezes não é para prejudicar. É o irmão que deixou o corpo, mas que nem sabe que deixou o corpo físico. De repente é um familiar, de repente é um amigo pedindo ajuda, não entendendo porque ninguém mais fala com ele, ninguém mais conversa com ele. Então, quando a gente fala de um espírito que se ligou, se aproximou, muitas pessoas já acham que é o espírito obsessor, que quer fazer mal, que quer isso. Pode ser sim, mas uma boa parte, gente, não é. Muitas vezes é um próprio familiar que está pedindo socorro, que está pedindo ajuda. Por isso a importância: alguém de vocês ou conhece alguém que está passando por essa situação, por favor, encaminhe para uma casa espírita. Tanto o encarnado será ajudado, será orientado se ele tem ou não um compromisso de trabalho extensivo com a sua mediunidade, e por outro lado, aquele espírito também que está pedindo socorro, ajuda, quando ele vem para uma casa espírita, ou seja, esse espírito será também encaminhado, será orientado, se for permitido, poderá dar sua comunicação aqui para ser esclarecido, né, da sua condição de espírito, e o mais importante, ser encaminhado para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a qual ele não pertence mais ficar aqui preso à terra. Olha que bênção, benefício para o encarnado, que vai deixar de ter aquelas sensações, vai receber essa orientação, e vai ajudar também o irmãozinho desencarnado, procurando socorro, procurando amparo. Então, como é importante ter esse pequeno conhecimento, para que a gente deixe de sofrer. Deus
não dá o sofrimento para ninguém. O sofrimento é causado muitas vezes pela nossa ignorância. Já Sócrates, lá atrás no passado, com relação às nossas doenças, já dizia, né? Mente sã, corpo sã. Mente doente, corpo doente. Então é importante a gente ter esse conhecimento para que a gente possa saber proceder da melhor maneira possível com relação, muitas vezes, essa pedra preciosa, esse diamante maravilhoso que se chama mediunidade, que Deus nos concedeu. E que à medida que nós estamos lapidando, como eu falei, a gente vai realmente ver a preciosidade que Deus colocou em nossas mãos. Como nós falamos com relação, muitas pessoas chegam aqui e dizem, mas está lá na Bíblia, Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Mas por que será que Moisés proibiu essa comunicação com os mortos? Primeiro, vamos usar da razão, vamos usar da inteligência que Deus nos concedeu. Alguém proíbe alguma coisa que não existe? Não é verdade? Primeiro, se ele proibiu, é porque existia. Agora, por que ele proibiu? Justamente, está lá, no capítulo Deuteronômio, capítulo 18, 19 e 20, quando ele fala: quando entrares na terra prometida que vosso Deus vos dará, não devereis fazer aquelas coisas que aqueles povos fazem. Aí vem lá, cartomancia, adivinhação, isso, aquilo, e comunicação com os mortos. Ou seja, por que Moisés proibiu? Porque ele sabia que havia um abuso. E 3.250 e poucos anos depois que Moisés proibiu, hoje em dia as pessoas ainda não continuam abusando da mediunidade? Por isso ele proibiu. Mas depois, se nós dermos sequência, no próprio Velho Testamento, nós vamos encontrar lá, como eu falei, né, do rei Saul, que foi procurar a pitonisa para conversar lá já com o profeta Samuel. Nós vamos encontrar, gente, no Ato dos Apóstolos, quando Paulo fazia sua pregação lá, que ele encontra Lídia, a pitonisa, onde ele estava pregando, e justamente essa moça de nome Lídia, ou seja, dando comunicação, né? E o Espírito gritava: ele vem de Deus, o que ele prega é verdadeiro. Mas onde eles iam, aquela moça ia atrás dele, ou seja, ela estava dando comunicação, né? O Espírito estava falando por intermédio dela, até que Paulo chega e afasta aquele espírito lá, ou seja, ele, afastando aquele espírito, ele anula a sua mediunidade, e aquela moça acaba não mais dando comunicação a esses espíritos. Só que essa moça está lá na Bíblia, gente, isso é bíblico. Se você pegar no Ato dos Apóstolos, capítulo acho que 13 ou 14, vocês vão encontrar lá, até intitulado Lídia, a pitonisa. E justamente ela tinha 2 donos, essa moça, a qual eles ganhavam dinheiro com as adivinhações que os espíritos faziam. E quando descobriram que Paulo afastou esse espírito dela e que ela não mais recebia nenhum espírito, o que aconteceu? Ou seja, a sua mediunidade foi suspensa. O que aconteceu com esses 2 donos da Lídia? Mandaram espancar Paulo e depois mandaram prendê-lo, porque acabou a fonte de renda deles. Isso é bíblico, está lá, Atos dos Apóstolos, se eu não me engano é o capítulo 13 ou 14, Lídia, a pitonisa, vocês vão encontrar lá. E muitas outras passagens que nós vamos encontrar na Bíblia, está claro, mostrando a mediunidade. Nós vamos encontrar também, logo no início, acho que é o capítulo 4 ou 5 do Ato dos Apóstolos, o dia de Pentecostes, que a igreja, né, de uma maneira geral, comemora, né, algumas igrejas, principalmente a igreja católica. Alguém de vocês sabe o que significa a palavra Pentecoste? Pentecoste é uma palavra grega que significa 50 ou 50. Por quê? Quando Moisés saiu com, ou seja, os hebreus, né, da terra prometida, no 49º dia ele chegou ao Monte Sinai. No 50º dia foi quando ele subiu ao Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos.
Dali, em comemoração ao recebimento dos 10 mandamentos, os judeus comemoravam o dia de Pentecostes. No cristianismo, depois da crucificação do Cristo, no dia que o Cristo foi crucificado, até o dia de Pentecostes, onde os discípulos, receberam sobre suas cabeças a língua de fogo, se passaram também 50 dias. Por isso se comemora também no cristianismo o dia de Pentecostes. Mas olha que coisa interessante, que algumas denominações religiosas falam, da oração em língua, devido a esse dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam as línguas de fogo sobre as suas cabeças e ali começaram a orar em língua. Opa, cadê minha água? Perdão. Ou seja, Jerusalém, nessa época, no dia de Pentecostes, era uma megalópole, como uma São Paulo. Recebia gente, principalmente os judeus, de todas as partes do mundo, e cada um vindo falar o seu idioma, a sua língua, tudo. Todo mundo aqui sabe que os discípulos eram galileus, eram pescadores, nunca tinham saído daquela religião, falavam a língua ali, da Galileia. E quando esses discípulos receberam essas línguas de fogo, eles começaram a falar em vários idiomas diferentes. E como eles estavam pregando e Jerusalém estava cheio, o povo começou a se aproximar e ficou assustado de ver como que eles eram simples galileus e falavam. Por exemplo, vou dar um exemplo grosseiro, é como se nós estivéssemos aqui no centro e aqui tivessem pessoas da Inglaterra, da França, da Alemanha, do Iraque, do Japão, da China, e os nossos irmãos aqui, cada um começasse a pregar o Evangelho de Jesus, um em japonês, o outro em chinês, o outro em alemão, o outro em francês. Então quem é francês ouvia pregação em francês, quem é alemão ouvia pregação em alemão. Aonde o povo ficou assustado, falou: mas como que pode? Nós estamos ouvindo aqui a pregação na nossa língua, mas como é que pode esse simples galileu falar claramente a nossa língua? Aí Paulo, alguns sem conhecimento nenhum, ou seja, tem pessoas que é assim, só vê e tira sua própria conclusão, e diz: não é nada disso não, estão cheios de moscos, como se fala lá, ou seja, estão embriagados, E Paulo, ouvindo isso, fala: ninguém aqui está cheio de mosca, é 9 horas da manhã. E aí as pessoas falam: não, mas isso eles não podem estar cheios, porque estão falando na nossa língua, estou entendendo tudo o que ele está falando, eu sou de tal lugar, eu sou do outro lugar, e eles estão falando na nossa língua. Então, o que é essa língua de fogo? Justamente os espíritos que naquele momento ali, os discípulos eram mestres e que se ligaram a eles, e que permitido que os discípulos vissem, mas não por completo quem eram aqueles espíritos, então se tornaram num formato de língua, ou seja, brilhantes. Os espíritos ali se ligaram aos discípulos e pregaram justamente o Evangelho. Isso justamente para poder confirmar aquilo que Jesus falava, que o Evangelho teria que ser pregado nos 4 cantos da terra. Ou seja, não tem barreira, não tem idioma. Ou seja, pode ser pregado em todos os idiomas. E pelo conhecimento da doutrina espírita, tem uma faculdade chamada xenoglosia, e justamente uma pessoa tendo essa faculdade, ele se comunica por várias línguas diferentes, psicografa por várias línguas diferentes, sem ter estudado nessa vida, sem ter esse conhecimento, chamado xenoglosia. Então, olha aí a mediunidade mostrando para as pessoas aí que é uma bênção de Deus. Se nós pegarmos todos os atos, os 28 capítulos do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá os espíritos abrindo as celas, aparecendo lá para Pedro, primeiramente abrindo a cela para que ele fosse liberto, depois para Paulo também abrindo a cela lá para ele e para o outro discípulo lá, para que eles fossem libertos, na frente de um esquadrão de guardas lá que ficaram todos assustados. Teve um que ficou tão assustado, de ter visto ali tudo se abrir, e não foi só a cela dele não, de todos que ali se estavam presos, que
que ele pegou a espada e ele queria até se suicidar. Aí Paulo fala: não, meu irmão, te acalma-se, não faça isso. Está lá no Atos dos Apóstolos, gente. Então a mediunidade sendo mostrada para quem quiser ver. Mas tem pessoas, né, por não ter conhecimento, ou por não querer ter conhecimento, porque na doutrina espírita não existe fé cega, é fé raciocinada. Eu nunca devo aceitar aquilo que eu não entendi. Ou seja, eu só devo aceitar aquilo que eu entendi. E a doutrina espírita é assim. Mas tem determinadas denominações religiosas que não impõem a fé cega. Falou, está falado, é dogma, não se discute. Aí fica difícil realmente. Então, a doutrina espírita veio para trazer para nós, né, como eu falei agora há pouco, ou seja, tornar-se popular o conhecimento do que seja essa mediunidade. E como disse o profeta Joel, ou seja, cada vez mais pessoas, seja crianças, jovens, adultos, estão reencarnando porque é a preciosa oportunidade que Deus está concedendo a ela da reparação dos seus erros através do amor. Porque os tempos estão chegados. A Terra está passando aí desse período de provas e expiações um planeta de regeneração. Muitos espíritos ou muitas pessoas estão tendo a última oportunidade aqui de reparar os seus erros, porque aquele que não progredir, que não melhorar, muitas vezes poderá não reencarnar mais aqui na Terra. Será encaminhado para o mundo de acordo com o seu desenvolvimento, como se diz, seja moral e seja intelectual. Então são preciosas oportunidades que Deus nos concede, mas é importante que a gente tenha conhecimento para a gente poder saber utilizar da melhor forma possível esses conhecimentos. Por outro lado também, quantas e quantas pessoas, né, que muitas vezes na sua casa escutam barulho, escuta alguém chamando, escuta muitas vezes vendo objetos caindo, fazendo barulho, e chega lá fora, não vê nada. E a família muitas vezes, e ela só ouve, e ela só vê, e chega para a família, e a família toma conhecimento, a primeira coisa que a família acha, fala: nossa, não está batendo bem, está com algum probleminha, vamos levar para o médico. E leva para o médico psiquiatra, leva para o psicólogo, que é muito importante levar sim, mas o médico vai analisar, vai ver, e se é espiritual, ele vai dar um medicamento e não vai resolver o problema. Gente, quantas e quantas pessoas hoje se encontram num sanatório que não deveriam estar, que é por problemas espirituais. Bezerra de Menezes já nos fala de que cada 100 pessoas que se encontram no sanatório hoje, somente 10 realmente precisariam estar ali. 90 é devido à sua mediunidade em desequilíbrio. E tem muitas pessoas que, por ignorância ou por fanatismo, que chega a tomar o conhecimento do seu familiar, o que está acontecendo com ele é a mediunidade em desequilíbrio. Basta que ele venha equilibrar, que ele venha cuidar da sua mediunidade, que ele vai ter uma vida, vamos dizer assim, maravilhosa. Mas por ignorância ou por fanatismo fala: não, eu não aceito. Uma vez chegou uma pessoa aqui pedindo para sua filha, pedindo para sua sobrinha, que o que nós podíamos fazer, se podíamos tirar uma orientação para ela, que a menina estava tendo um sério problema nas pernas, que estava travando toda a parte da circulação dela, da cintura para baixo, e que se não fosse tomado, ou seja, uma providência assim, descobrindo o que seria, a menina correria o risco de perder as duas pernas. Aí foi tirada uma orientação espiritual e foi dito que era um espírito que estava ligado à menina de outras vidas e que estava causando isso, e que ela precisava urgente de um tratamento. E a tia, em desespero, foi e falou para a mãe da menina, mas a mãe da menina, de uma outra denominação religiosa, disse assim para a tia: casa espírita, centro espírita, jamais. Eu prefiro que a minha filha perca as pernas do que ir no centro espírita. Olha para vocês, uma menina de 18 anos de idade. A tia entrou em desespero. E nós fizemos, pedimos aí por ela, mas depois não tomamos mais conhecimento, porque a tia não trouxe mais informação. Mas a mãe chegou por dizer isso. Isso não é fanatismo? Será que é isso que Jesus nos ensina? Ou seja, prefere que a filha perca as pernas do que levar?
numa casa espírita onde vai se praticar o bem, mas isso aí é fé cega, isso aí é ignorância. Não estamos criticando, gente, mas é importante trazer esse esclarecimento para as pessoas. Porque, como disse Jesus, mais uma vez, conheça-te a verdade, que ela vos libertará. Então está aí a doutrina espírita para nos explicar tudo isso com relação a essa mediunidade. Tem tanta coisa que eu poderia falar agora, mas o meu tempo já está praticamente quase acabando. Então, vamos ganhar conhecimento, vamos estudar um pouquinho do que seja essa mediunidade. Como eu falei, mas eu não sou médium ostensivo, mas eu sou médium. Eu sou médium, então eu preciso ler um pouquinho, eu preciso estudar, para que isso lá na frente venha acontecer algo comigo, eu vou saber como agir. E mesmo no nosso dia a dia, gente, na nossa caminhada, quantas vezes nós estamos assim, de repente nada aconteceu, do nada bate uma tristeza, uma angústia em mim. Mas por que será que bate essa tristeza, essa angústia, se nada aconteceu? Até nesse momento estava tudo bem. Por que será disso? Será que é meu? Será que não é meu? Com o conhecimento, eu consigo, como eu falei, detectar se aquela sensação é minha, se não é minha, se parte de um bom espírito, se não parte de um bom espírito. De repente está tudo tranquilo na minha casa, nada aconteceu. De repente, do nada, começo a ficar irritado à toa. Qualquer coisa me irrita, mas nada aconteceu, ninguém fica irritado à toa. Será que isso é meu? De repente, do nada eu começo a ficar triste, uma vontade de chorar incontrolável, que eu não consigo saber o porquê. Um vazio muito grande que bate no meu peito e eu não sei o porquê. Com certeza e a mediunidade, algum irmãozinho se aproximando. Então é de fundamental importância que a gente venha ganhar esse conhecimento, para que a gente possa saber como proceder, e a qualidade de vida para nós, gente. Como nós falamos agora, quantas e quantas pessoas tomando um monte de medicamentos sem necessidade, muitas vezes estragando o seu corpo físico, e se muitas vezes um pequeno conhecimento daquilo que estava acontecendo do lado mediúnico poderia evitar tudo isso. Para concluir agora, é importante sempre dizer o seguinte, que a mediunidade, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, a gente direciona ela para o bom caminho, para o caminho do amor, do perdão, da caridade. Mas quando não se tem conhecimento, muitas vezes, a gente acaba utilizando ela erroneamente. E aí, como está lá no livro Trilhas da Libertação, né? Que a mediunidade sem estudo, a mediunidade sem conhecimento, é como um veículo sem freio em direção ao abismo. Olha quanta responsabilidade nós temos. Então vamos tomar conhecimento do que seja essa faculdade preciosa que Deus nos concedeu. Está aí a casa espírita, gente, para trazer todas essas orientações, para poder auxiliar. Está aqui a casa espírita justamente para poder encaminhar, se for o caso, a pessoa para um tratamento, para poder se reequilibrar, se fortalecer, e depois, no final desse tratamento, a pessoa receberá a orientação direto da própria espiritualidade, se ela tem um compromisso de trabalho ostensivo ou não com a mediunidade. Mas o mais importante de tudo, ela sair daqui bem reequilibrada, fortalecida e com conhecimento daqui aquilo que aconteceu, o que está acontecendo com ela, nada mais é do que a sua mediunidade que estava em desequilíbrio. Então, vamos pensar nisso. Está aí o nosso aviso, nossa pequena conversa da noite de hoje. Então, vou pedir agora, como nós sempre falamos, gente, em toda sexta-feira agora a gente vai fazer uma pequena leitura de uma mensagem que é fotografada durante a semana num trabalho que a gente tem aqui. E foi pedido pela própria espiritualidade que toda sexta-feira fizesse essa leitura para que, se alguém conhece o espírito que deu a mensagem, se alguém conhece o familiar, por favor, é só vir aqui que a gente entrega a mensagem para a mão. Se a pessoa conhece o familiar, avise o familiar que tem uma mensagem lá do seu ente querido lá, para poder alentar, para poder dar um conforto para aquela criatura, né? Que perdeu muitas vezes um ente querido. Olha que bênção, olha aí a mediunidade sendo colocada em prática. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Chico Xavier, através da sua mediunidade, escreveu mais de 10.000 cartas, alentando corações desesperados aí. E muitos outros médios aí fazendo o mesmo, alentando corações desesperados.
E isso não é de Deus? Onde se traz o amor, o carinho, o alento? Aí fica para nós meditarmos, né? Então eu vou pedir para a nossa irmãzinha Ana Cláudia que ela possa fazer a leitura para nós, então, por favor. Você segurar. Tem? Dá para falar verdade. Não há morte, há somente uma viagem. E como qualquer viagem, esta pode ser turbulenta ou aprazível. Tudo depende de como cultivamos a vida. Às vezes, pode parecer prematura, pode parecer cedo demais, mas não é. Tudo ocorre no momento exato, sob as mãos atentas, justas e misericordiosas do Pai. Aqui estou bem, embora a saudade esteja presente. Contudo, ela não me sufoca, pois creio nesta separação apenas como momentânea. Não permaneçam com a tristeza instalada em seus corações. Deixem-na ir, pois devem inspirar a alegria e a gratidão a Deus pela bênção da vida que continua. Permaneço lutando, permaneço estudando e trabalhando, exatamente como aí na terra, sob a bandeira da doutrina dos Espíritos. Permitam que os dias sejam mais amenos, não turbem os vossos corações, sedes alegres e gratos ao Pai. Deixem de lado qualquer traço de lamúria e descontentamento. Estou viva e continuo a caminhar com fé, esperança e resignação. Precisamos, eu daqui deste lado e vocês aí na terra, mantermos-nos equilibrados. E isto só é possível quando o amor de Deus mora em nossos corações e é observado em nossos atos e sentimentos. Fiquem em paz, guardem as boas recordações e até algum dia em que todos nos reencontraremos. Deixo um beijo fraterno, meu carinho e meus desejos de paz a todos. Elisângela Silva, Cruzeiro, 5 de fevereiro de 2015. Muito bem. Então, gente, mais uma vez, uma boa noite a todos. Meu muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe e ilumine, que vocês tenham um fim de semana maravilhoso, um feriado de muita paz, muita luz no coração. Então, aquele que não fez fluidoterapia, se quiser receber o passe, tá? Só aguardar entrar na fila. Os nossos irmãos que vão aplicar o passe, por favor. Aquele que quiser fazer a prece, por favor também. Tá? Mais uma vez, uma boa noite, muito obrigado.